Muito bem, meus irmãos, vamos estar ouvindo o jogral. Está sendo solicitado que os irmãos abram aí um espaçozinho, que a turma do jogral está vindo com força. Desde o princípio, o homem tem deixado ser levado pelo pecado, desobedecendo aos preceitos de Deus, e assim durante todas as gerações, o mundo tem se corrompido, tem se distanciado e destituído o estar da glória de Deus, de forma tal que Deus, olhando do céu para a terra, não viu um justo sequer, mas por sua infinita misericórdia, desde o princípio, ele prometia a um homem, o Messias, que tiraria o pecado do mundo, e por muitos anos as profecias se repetiam. Enfim, por tão grande o amor que tem Deus pelo homem, enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer em morte de cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aos que creram e aceitaram ser seguidores de Cristo, Jesus advertiu, porém, das afrontas, perseguições, dificuldades, aflições e enganos que viriam a eles, para roubar-lhes a salvação e a coroa de glória. Mas também lhes garantiu autoridade e poder sobre o diabo e as potestades do inferno na cruz, e é Senhor e Rei sobre terra, céu e mar, sobre tudo e sobre todos. Aleluia! E hoje então se repete o sermão profético de Jesus, para manter sua igreja preparada para o grande dia do Senhor, quando a porta da graça se fechará, e só os que se mantiverem puros irão para o gozo eterno com o Rei Jesus. Por isso atentai para a grande advertência: a porta vai se fechar. Glória a Jesus. E dele se aproximaram dos seus discípulos para lhes mostrar a estrutura daquele templo. Então Jesus, olhando para aquele templo, disse: em verdade eu vos digo que naquele dia não há de ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando Jesus sentado ao Monte das Oliveiras, os seus discípulos em particular lhe perguntaram: dize-nos, Senhor, quando essas coisas hão de acontecer, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então Jesus começou a lhes advertir e lhes disse os sinais dos fins dos tempos. Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos irão dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Este primeiro grande sinal é muito importante. Durante os últimos dias dessa era, o engano religioso será volumoso na terra, se alastrando por todo o mundo. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vã sutileza do mundo, e não de Cristo, igreja do Senhor. Este é o grito de Cristo nesta noite. Porque é mister que essas coisas aconteçam, e ouvireis rumores de guerra, e se levantará nação contra nação, haverá fome, peste e terremotos em vários para que se cumpra o que foi predito pelo profeta Isaías, porque fará
Tenho-vos dito isto, para que em mim tenha paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Os profetas enganarão muitos. À medida que os últimos dias se aproximarem, surgirão muitos falsos mestres e pregadores entre o povo, movidos pela ambição de edificar o seu próprio império, por amor ao dinheiro, ao poder e à popularidade. Impostores da igreja perverterão o evangelho original, repudiando e rejeitando algumas de suas verdades fundamentais, acrescentando ideias humanistas, filosóficas, sabedoria e psicológica, e tolerando modos de vida contrários aos jetos padrões de Deus. Mas acautelai-vos, povo de Deus, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas que interiormente são lobos devoradores. Jesus adverte a sua igreja nessa noite: povo meu, vós os conhecereis pelos seus frutos, orai e vigiai. Em você a iniquidade, o amor de muitos espalhará, um aumento incrível de imoralidade, desrespeito e rebeldia contra Deus, e abandono dos princípios morais, caracterizaram também nos últimos dias a perversão sexual, a fornicação ou adultério, a pornografia, a droga, as músicas ímpias e as diversões sensuais. Multiplicação será como nos dias de Noé. A imaginação do homem através dos pensamentos do coração humano será continuamente má. Mas tu, ó igreja do Senhor, desiste nele, é voltar e ama continuamente em Cristo, para que cumpras o mandamento de Deus. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, perseverar até o fim, e serás salvos por Jesus. O reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não clareará. As estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais juntarão os seus escolhidos desde os quatro cantos, de uma a outra extremidade dos céus. Portanto, orai e vigiai, e sede crentes verdadeiramente fiéis a Deus, porque neste dia a porta da graça vai se fechar, e está perto o grande dia do Senhor. A porta vai se fechar. As cidades antigas eram construídas por muros. Em quase todas as cidades do mundo antigo, seus muros tinham porta. Na Palestina, a cidade de Jerusalém se destacava. Ela tinha várias portas. As portas eram ponto de acesso ou saída. Servia natural ao visitante, ao peregrino. Em cada porta principal de uma cidade ficava um atalaia. O atalaia gritava quando se fazia necessário, e o seu grito era: A porta vai se fechar. Ao anoitecer, seus gritos se faziam ouvir. A porta vai se fechar. A porta vai se fechar. se alguém de longe ouvisse, correria a fim de encontrar a porta aberta. O viajante, o natural e o peregrino sabiam que fora da porta da cidade não havia segurança. As feras, os inimigos e os malfeitores viviam por fora da cidade. Deus em todo o tempo
manifestará